Bom dia, galera do terceiro ano. Mais uma vez estamos aqui, né? Infelizmente gravando. Gostaria de estar interagindo, mas em virtude da internet aí não preciso nem comentar, né? Então, assim, página 37, padronização cultural. Página 37, padronização cultural. Logo no início da apostila de vocês, na semana passada nós vimos aí o eurocentrismo, né? Cultura e civilização. E vimos aí unidade na diversidade. Hoje a gente vai ver padronização cultural. E quando nós falamos de padronização cultural, para quem não lembra, página 37 da apostila. Quando nós, olha aqui o que eu coloquei. A padronização ela é inevitável, pois é uma consequência natural do fato de as pessoas pertencerem ao mesmo grupo. Mas ela é perigosa na medida em que pode tornar-se uma regra a ser seguida. Pode levar também aos etnocentrismos, pois os diferentes podem ser taxados de inferiores. Então, só para ilustrar o que é essa padronização cultural, né, na apostila de vocês está da seguinte maneira. Quando admitimos que a cultura ela interfere diretamente em nossa conduta, ainda que de um modo não determinista, aceitamos também que pessoas pertencentes ao mesmo grupo seguem os mesmos padrões culturais, uma vez que estão sujeitas às mesmas coerções. Professor, o que vem a ser isso? Padronização seria a uniformização. Então, a cultura padronizada é conhecida também como indústria cultural. E eu vou explicar para vocês o porquê de ser padronizada como indústria cultural. Nada mais é uma forma de tornar homogênea, né, todo mundo. Fazendo o quê? Domesticando, olha a palavra, domesticando e direcionando os seus desejos para dominá-los. Então, assim, a cultura padronizada é o que o povo é imposto a ter como cultura. É aquilo que é imposto para o povo como forma de cultura. Ou seja, o mais relevante não é o que o povo pensa, e sim o que a indústria acha que vai ter mais vantagem para ela própria. O rádio, o cinema, a televisão, tudo isso são exemplos do quais faz uso a indústria cultural. A televisão, ela mescla, a televisão mescla do rádio, do cinema, ela tem um alcance maior. E ela é tida, né, como o exemplo máximo dessa dominação, dessa padronização e, de uma certa forma, sujeição. Por quê, professor? Porque ela vai reforçar as relações de poder estabelecidas, né, na sociedade, e ela vai zelar para que a ordem não seja desestabilizada. Então, obviamente que nós temos aí as colunas, os pilares sociais, como queiram chamar, né, do jornal. E eles vão servir de exemplo para isso. Aí vai fazer com que conheça-se aí os ricos, charmosos, as pessoas maravilhosas, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas bonitas que devem servir de modelo para aquela classe, para aquela sociedade, que obviamente, inocentemente, vai se deixar induzir, porque acredita que um dia vai poder ser como eles. Então ainda existem aqueles manuais, né, para que você aprenda a chegar lá. É uma espécie de cartilha que a mídia ela coloca para que o membro da sociedade, se seguir aquela cartilha, vai chegar naquele patamar, tá bom? Então, assim, tudo isso acontece pelo que nós chamamos de falta de exercício intelectual e mental. Como assim, professor? Falta de exercício intelectual e mental? Deixa eu explicar. Na falta desse exercício intelectual e mental, do ouvinte, né, do espectador ou do telespectador, que passivamente ele recebe os estímulos
de consumo que são bombardeados aí para cima dele. Vai surgir um estereótipo de que a diversão ela é comumente usada como pretexto para o consumo dessa cultura padronizada. Um exemplo, eu vou colocar aí a coisa da música, né? Surgiu aí o sertanejo universitário há alguns anos, e aí a gente pode colocar que essa música sertaneja ela tem uma raiz mais ligada à forma de vida das pessoas do interior nas cidades do centro-oeste, né, do nosso país. Então, assim, de uns tempos para cá, a figura do filho do fazendeiro, utilizando botas de couro, chapéu, e aí regada de letras melosas, acaba associando, né, um traço cultural a um traço comercial. Tudo isso porque é assim que as gravadoras elas conseguem tornar a música mais atraente, né? Porque elas vão procurar ligar essa música ao contexto das pessoas que a construíram e que aí é algo padronizado e que vai alcançar aí um público maior, né? É muito interessante o exercício do mental, o exercício do raciocínio. No segundo parágrafo lá está assim, ó. Assim, a padronização é inevitável, pois é uma consequência natural do fato de que as pessoas pertencem a um mesmo grupo. A afirmação da identidade cultural passa pela existência de um padrão de conduta. No entanto, ela é perigosa na medida em que pode tornar-se uma regra a ser seguida. E uma regra exclusiva, olha que interessante, e uma regra exclusiva e excludente. Tomada como imposições, a padronização pode levar aos etnocentrismos, pois os diferentes, ou seja, aqueles que não seguem as normas pré-estabelecidas, podem ser taxados de inferiores. Além disso, um povo mais forte que outro, econômica ou militarmente, pode tentar impor seus padrões culturais como forma de aumentar seu raio de dominação. Eu vou grifar aqui porque eu acho extremamente importante. Pode tentar impor seus padrões culturais como forma de aumentar o seu raio de dominação. E aí, esses padrões culturais que estão sendo impostos para a maioria das pessoas é a qual não exercite o cérebro, não utilize o raciocínio. Quando eu dou exemplo de música, é que a música, né, cá para nós, é a mais tangente, né, é o que dá para pegar assim como exemplo mais tangente. Vamos analisar uma música aí de alguns anos atrás, que é a música do Creu. De velocidade 1, 2, 3, sei lá quantas velocidades tem o Creu. E aí você pega o contexto lá da música correnteza, se eu não me engano é do Djavan. Ou então pega aí uma música do Jorge Versilo. Não é questão do gosto cultural pela faixa etária de idade. Eu estou falando do teor, né, do teor da música. Não é uma crítica ao gosto musical, mas eu estou falando da crítica àquilo que a indústria joga, que a indústria procura fazer esse marketing, né, para que entre na maioria das residências. Então tá assim, lá no terceiro parágrafo. No mundo de hoje, embora ainda ocorram guerras, né, as imposições culturais ocorrem de modo mais sutil, por meio do cinema, da música, da imprensa, do poder do capital, por exemplo. O que eu coloquei há pouco. Os Estados Unidos conseguiram tornar o American Way of Life o jeito americanizado de viver, popular em diversos países. A própria globalização, ao diminuir fronteiras culturais por meio de facilidades de acesso à informação,
possibilitando cada vez mais intercâmbios entre povos distantes, gera uma forma de padronização cultural. Então, obviamente que isso vai interessar alguém, como traz no quarto parágrafo. Sempre interessou aos detentores dos meios de produção no mundo capitalista, ampliar os mercados consumidores. Para a indústria de massa, um passo facilitador para isso é justamente fazer com que as pessoas se tornem todas iguais, tenham os mesmos gostos. Professor, mas isso é aceitável? Obviamente que é aceitável. É aceitável para as pessoas que têm um raciocínio é, pouco elucidativo. Então tá lá. Quando diz mesmos gostos, as mesmas crenças e os mesmos valores. Em outras palavras, uma cultura altamente padronizada é garantia do aumento dos lucros daqueles que detêm os meios de produção. Mas isso não quer dizer que as pessoas se submetam passivamente a esse processo de padronização cultural. Embora não seja tarefa fácil, os povos geralmente buscam modos de resistir à dominação. Professor, mas de que maneira resistir essa dominação? Estudando, lendo, vendo telejornais que não são coercivos. A leitura, eu ainda acredito que um bom livro, né, ele seja o maior antídoto para esse tipo de padronização cultural. Gente, só um minutinho aqui, deixa eu chamá-los aqui, né? Que são 10h57. Bom dia, galera do terceiro ano. Só lembrá-los que a internet está extremamente ruim, então estou gravando a aula de Sociologia. Já já eu disponibilizo o link para vocês. Nesse meio tempo, se quiserem dar uma lida aí, página 38, tá? Desculpa, página 37, padronização cultural. Estou terminando de gravar e já disponibilizo para vocês. Recado meu para vocês na aula de vocês. Olha que bacana. A tecnologia, ela é fantástica, né? Então, assim, voltando à padronização cultural, vou tentar colocar de uma maneira mais objetiva e sucinta, tá? Eu encaro como padronização como uma técnica que tem o objetivo de reduzir a variabilidade do processo de trabalho e tem o objetivo de não prejudicar essa flexibilidade. Isso significa que os produtos eles devem atender à expectativa dos clientes de uma forma regular e ao menor custo possível. Se funcionasse dessa maneira que eu estou falando para vocês, a padronização ela seria aí uma ótima técnica, né? Só que isso não acontece no âmbito de cunho social. Por quê? Porque o objetivo principal do capitalismo é aumentar o consumo. E quando eu falo aumentar o consumo, eles vão desenvolver técnicas, né, para que faça dos consumidores uma espécie daquela Naja que foi reportagem do Fantástico, não sei se alguém assistiu, né, que as pessoas acham que ela dança ao som da flauta, quando na realidade é surda. Né? Então, assim, eu estou querendo mostrar para vocês que em determinados momentos, né, a maioria da população ela se torna cega. Né? E se deixa levar, se deixa conduzir por esse processo de coerção midiática, né? Que, desculpa aí a sinceridade e a transparência, que acaba nos emburrecendo. Vou falar aí do BBB, Big Brother Brasil.
Eu já comentei, eu não sei se eu lembro de ter comentado, mas eu particularmente eu acho inconcebível, né, mais de 10 milhões de pessoas se mobilizarem para assistir um programa daquele, né, que, de pessoas confinadas, né, dentro de uma casa, que costumam excretar pela boca, né, que não trazem nenhum processo cultural, nada de informação produtiva. E nós, enquanto sociedade, nós nos deixamos, nos deixamos conduzir, né, pela mídia e acabamos parando, se mobilizando para assistir aquilo. Um monte de pessoas excretando, né, pela boca e nós ali votando. Com... Professor, por que você está dando o exemplo do Big Brother? Porque esse é o mais concreto, o mais tangente, que mais estarrece. Então, eu espero que tenham entendido o que é essa padronização cultural e qual que é o objetivo dessa padronização cultural. Porque as relações entre a cultura e a globalização, elas é como se elas tivessem cada vez mais intrinsecamente ligadas. Intrinsecamente ligadas ao quê? Ao meio de comunicação, tá? Ao meio de comunicação e pela democratização do uso desse meio de comunicação. Então é como se eu dissesse para vocês que o nosso espaço geográfico, ele está ficando cada vez mais repleto desse processo global, como as antenas de TV, celular, os meios de transporte cada vez mais modernizados, os cabos de fibra ótica trazendo aí as informações minutos a minutos, segundo a segundo, e esse avanço, né, do espaço geográfico através da globalização, ele tem, de uma certa forma, como que eu posso colocar? Ele tem deformado o nosso raciocínio, ele tem deformado a nossa reflexão. Então, o que era para servir como ferramenta, instrumento para aquisição de conhecimentos, ela tem se tornado banalizada, porque estamos deixando ser conduzidos por essa ínfia padronização cultural, né? Então, é como se eu dissesse para vocês que o espaço geográfico ele construiu suas bases em números e campos de configurações, tais como economia, política, sociedade, educação, e de modo que veio a cultura de massa tirar todos os pilares que nós tínhamos adquiridos, né? Então a cultura, na minha concepção, ela encontra-se completamente num contexto de banalização, em virtude do capitalismo, em virtude da obtenção de lucro. Essa obtenção de lucro, essa vontade de querer jogar a goela abaixo da população, da sociedade, o que é bom, o que é ruim, é um ponto do capitalismo. Mas aí compete-nos a termos o discernimento, como eu chamo esse discernimento de filtro, né? Para saber aquilo que eu vou agregar à minha cultura e aquilo que eu vou descartar. E é isso que nós não estamos conseguindo fazer. É separar o joio do trigo. Então, cada vez mais estamos deixando essa indústria cultural nos tragar, né? Esse termo de indústria cultural ele foi criado
né, obviamente por sociólogos, lá no início do século XX, e até hoje ele é extremamente utilizado, porque essa indústria cultural ela é capaz de gerar e controlar os padrões dos comportamentos e dos costumes das pessoas. Consumo de roupas, preocupados aí com etiquetas, padronização de comportamento, né? Quando eu digo comportamento, são as atividades de lazer que essa indústria cultural exerce sobre a maioria da população. Então, é obviamente que por esse motivo, muito se fala da homogeneização da cultura, das culturas. Quando eu falo de homogeneização da cultura, isto é, essa padronização que ocorre nos moldes, né, de ser e agir dos indivíduos com base em uma referência dominante. E essa referência dominante é a que vai fazer com que a massa adquira esses produtos que fazem nos descer por goela abaixo, né? E é isso, o processo de globalização e a padronização cultural. Tá legal? Deus abençoe a todos. Vou renderizar a aula aqui rapidinho para poder disponibilizar o link para vocês. Forte abraço, fui! Na próxima aula, 21/7, nós falaremos de cultura e conhecimento, 21/7. Forte abraço, fiquem com Deus, até a aula de geografia.